Pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos estar falando sobre, né, a parte patológica da tomografia do abdômen, né? Sabemos que o abdômen, nós temos várias regiões, várias estruturas, né, especificamente estudando nesse exame, né? A tomografia do abdômen, ela é uma tomografia onde nos dá uma amplitude muito grande na questão do diagnóstico, principalmente relacionado, né, a pacientes com algum tipo de doença, né, do sistema gastrointestinal, né, doença hepática, né, estuda também se, né, patologias relacionadas ao sistema urinário, né, e entre outros. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, né, trata-se de um paciente, né, com uma patologia hepática, né, muito comum, né, e muito estudada, e é claro que a gente precisa, né, compreender bem a parte, né, patológica em si. Observando bem, na realização do exame, né, em tomografia do abdômen, nós temos o posicionamento do nosso paciente na mesa, onde ele ficará em decúbito dorsal. Então, percebe-se aí, né, que o nosso paciente, ele está em decúbito dorsal, onde o laser central do aparelho vai coincidir perfeitamente com o plano médio sagital do paciente, né, como também, né, o laser lateral, né, vai coincidir diretamente no plano médio coronal. Então, ou seja, nós temos aí, né, o laser, né, especificamente alinhando o plano médio sagital, né, e o outro laser, né, lateral, especificamente no plano médio coronal. O nosso paciente ele deverá estar com os braços elevados, né, para a realização desse exame, até porque, né, se o paciente ele não estiver com os braços elevados, o próprio úmero, né, do paciente pode causar um efeito strike na imagem do abdômen, justamente por conta da densidade, né, do úmero, né. Então, o úmero, por ser um osso muito denso, né, o úmero e o rádio e a una, né, pode causar aí, né, um efeito strike. Efeito strike é quando, na verdade, o próprio osso, pelo fato dele ter uma grande densidade, ele cria um brilho e esse brilho acaba, né, atrapalhando ali toda a região abdominal. Então, é muito importante, né, elevar esses membros superiores do paciente, tá? Justamente para a gente poder conseguir realizar aí todos os cortes, né, seccionais aí, iniciando, né, da parte superior para a região inferior. Então, quando nós formos realizar os cortes no exame, né, a gente sempre vai colocar do processo tifoide até a região da sínfise pubiana, pegando toda a região abdominal. E com o paciente com os braços elevados, como eu disse. Algumas situações, né, paciente politrauma, por exemplo, os braços não são elevados por conta, né, do traumatismo do paciente. Então, nesse caso, a gente realiza, né, do jeito que o paciente tiver, do jeito que o paciente conseguir ficar, a gente realiza, tá? Mas como é um paciente clínico, né, e o que eu vou demonstrar para vocês aqui trata-se de um paciente clínico, tá? A gente, né, consequentemente, tá? A gente precisa elevar esses membros. Então, vocês observando bem, né, a linha aqui do plano médio sagital, né, alinhada com o laser central do tomógrafo, em relação a essa linha axial que vocês estão vendo, né, ela depende do fabricante do equipamento, né, alguns a gente coloca de onde vai começar o exame até o término, outros a gente coloca essa linha no término do exame e tal, né? Então, isso depende muito, né, da plataforma que se utiliza. Então, nós temos aí, por exemplo, né, equipamentos da Siemens, da Philips, que variam um pouco essa questão desse laser central, né, desse laser cruzado, desculpa, que vai determinar onde começa e onde termina especificamente os cortes, tá bom? Mas o laser central, ele tem que estar alinhado, né, no plano médio sagital do paciente, porque é ele, né, que vai garantir que realmente o paciente esteja bem posicionado, tanto o plano médio sagital quanto o laser lateral com o plano médio coronal. Já no, né, observando bem, esse é o posicionamento correto para a realização de uma TC de abdômen, né? Observar bem a condição do paciente, se for injetar contraste, entrar todo o protocolo de segurança para aplicação de meio de contraste, isso é muito importante, porque a maioria dos exames de tomografia computadorizada são realizados, né, com aplicação de meio de contraste, né, e já, né, outros tomógrafos, né,
também se realiza colocando os pés entrando primeiro, não tem problema, tá? Então, isso só existe uma conversão, né, no próprio sistema mesmo, que é feito no próprio console, você coloca uma conversão onde o paciente ele entra com os pés primeiro, que também dará certo, da mesma forma. Na tomografia é diferente, né, da ressonância magnética, porque aqui a gente não preocupa com a questão da claustrofobia do paciente, né? Pelo contrário, né? O paciente ele pode entrar no gantry, né? Vocês conseguem observar, né? Que a dimensão desse gantry da tomografia ele é mais aberto, né? E ele também não é tão profundo. Então, isso aqui, para pacientes com claustrofobia, né? Eu falo para vocês que não serão aí, né? Não será um problema. Olhando, né, desde os cortes, né, onde ele inicia desde a altura do processo cifoide e vai abaixo da síntese pubiana. Esse é, né, a sequência de cortes de forma correta que tem que ser feito dentro do exame de tomografia computadorizada. É, hoje, especificamente falo para vocês que, né, nós realizamos o exame pegando aí desde, né, do processo tifoide, conforme vocês estão observando bem, né, desde o processo tifoide até a região da sínfise pubiana. Então, toda essa base aí, né, ela tem que ser feita dessa forma, desde o processo tifoide até a sínfise pubiana. Então, né, iniciando aí o processo tifoide, né, conforme vocês estão observando bem, tá? Do processo tifoide até a síntese pubiana, tá? Aqui, né, a imagem que o tomógrafo vai apresentar, ela tem que ser uma imagem conforme, né, vocês estão observando, né, uma imagem que vai desde né, de forma, né, aonde eu vejo a imagem de frente do paciente, né? Então, para a realização desse exame, tá? Eu tenho que ter ali, né, a imagem frontal desse abdômen do paciente para poder realizar ali os cortes. Bom, é, então, né, nós vamos avaliar, né, uma anatomia, né, do abdômen. Então, aqui nós iniciamos o estudo do abdômen, onde a gente tem aqui algumas estruturas importantes no início desse exame. Trata-se de uma tomografia do abdômen sem contraste. Por que que é sem contraste? Porque eu consigo observar a aorta abdominal do paciente. Na verdade, não é a aorta abdominal ainda. Ela é a aorta descendente, né? Então, eu vejo aqui a aorta descendente, né? Digo que é a aorta descendente porque nós estamos na altura do tórax, né? Porque eu vejo aqui o pulmão direito, né? E eu vejo também aqui, né, o pulmão esquerdo. Então, enquanto tiver pulmão, né, estrutura pulmonar, essa aorta que vocês estão observando bem, né, trata-se da aorta descendente. Então, eu não tenho contraste na aorta descendente, né? Vejo aqui a altura da região do esôfago, né? Vejo essa região aqui que é a região hepática. A gente não consegue observar bem aqui, né, pelo nível de densidade da escala de Hounsfield, né, que tudo que é cinza quer dizer parte mole, tudo que é preto é ar, né, por exemplo, tudo que é branco é osso, por isso que a gente consegue ver aqui os arcos costais, né, tanto do lado direito, eu consigo ver aqui o corpo vertebral, né, da coluna torácica, eu consigo ver, né, o forame vertebral, né, até a região aqui da medula, por exemplo, eu consigo ver o canal medular, né? Então, na região hepática, todo esse tom de cinza que eu consigo observar, trata-se, né, da região, trata-se, né, da tonalidade da região hepática, né, do fígado em si. Mas eu já de cara consigo observar bem, né, essa diferença de tonalidade que eu tenho aqui na região hepática, né, que essa tonalidade eu preciso correlacionar ela com as indicações clínicas do paciente. Então, muitas vezes o paciente ele dá entrada, né, no diagnóstico por imagem, né, no serviço de tomografia computadorizada, onde o médico ali percebe ali que o paciente ele tem uma alteração hepática. Muitas vezes, né, o paciente pode apresentar ali um quadro mais ictericiado, né, geralmente um paciente, né, que ele consome muita bebida alcoólica e tal, e aí evoluir
né, pelo que vocês estão observando bem, né, de um paciente com cirrose, né? Então, a gente consegue observar essa presença de ascite, não a presença de líquido na região hepática, né? Então, isso é correlacionado, né, com os dados clínicos do paciente, mas aqui a gente já consegue observar uma alteração. Essa região paralela à região hepática, então sempre como eu tenho hepático de um lado, do outro eu tenho a região esplênica, né? E muitas vezes a região esplênica ela não aparece tão, né, superior quanto vocês estão observando, porque isso varia muito do posicionamento do baço, né, em relação à estrutura anatômica. A gente sabe que o fígado sempre vai estar aqui, e que o baço também vai estar aqui, e que entre o fígado e o baço a gente tem a região do estômago. Mas essa, né, essa alteração, ela pode acontecer, por exemplo, né, entre um paciente e o outro, né, o posicionamento, né, a forma que esse baço vai se apresentando e a forma que vocês estão observando aqui na imagem, né? Então, isso diferencia de um paciente para o outro. Então, além do fígado, né, que eu tenho uma presença de ascite, eu também observo, né, um achado, né? Esse achado nós podemos aqui, né, caracterizar ele como uma espécie de lesão, né? Eu tenho aqui uma espécie de lesão hepática, né? E essa lesão ela pode ser o que for, né? Aqui, particularmente pelo formato que se entende aqui, né? Isso pode ser, por exemplo, uma espécie, isso pode ser, na verdade, aí um tumor, né? Seja maligno ou benigno, ou seja, por exemplo, um hemangioma. A gente não sabe. Então, por isso que a maioria dos exames de tomografia, eles são, né, importantes a realização, a aplicação do meio de contraste. Nesse caso, como é a região hepática, né, é muito importante que seja feita uma tomografia, né, numa fase portal, porque como nós temos uma grande quantidade de veias na região hepática, né, a fase portal ela é a mais importante porque nós vamos conseguir, né, estudar bem a vascularização hepática para essa região que a gente está observando aqui. Já para toda essa ascite, né, essa presença, essa alteração que a gente está observando aqui, não tem necessidade de contraste, né? A própria estrutura mesmo anatômica, né, já mostra e demonstra essa alteração, ok? Então, passando as imagens, né, a gente consegue observar aqui a região do baço, né? A gente consegue observar aqui a região hepática, né? Eu consigo observar aqui, né, o fígado do nosso paciente, eu consigo observar a alteração que esse fígado nos traz, né? Essa presença de líquido, eu consigo observar essa região pulmonar, né? Eu consigo observar o pulmão direito, o pulmão esquerdo, né? Observando que sempre o lado direito do paciente vai ser a esquerda do nosso observador, então sempre aqui ao lado direito do paciente, para qualquer tomografia que a gente esteja avaliando, né? E aqui, né, eu tenho fígado de um lado, baço do outro, eu tenho artéria, né, aorta abdominal já, porque aqui já eu tenho maior preenchimento da região hepática, região do baço, do que região pulmonar, então eu já posso chamar de artéria abdominal, tá? E aqui, né, eu tenho aqui a região, né, do estômago. Então, vocês observando bem, eu tenho aqui a região do estômago, né, eu consigo ver bem. Isso, como eu falei para vocês, né, nós temos uma diferença anatômica entre um paciente e o outro. Esse paciente eu consigo ver o estômago mais abertinho, né? Outros pacientes, esse estômago ele já é mais fechadinho, né? Então, nós temos essa diferença anatômica, né, entre um paciente e o outro, né? Então, alguns pacientes, principalmente aqueles que têm, né, geralmente os pacientes que são mais hipoastênicos, né, eles possuem o estômago um pouco menor, né? Já os hiperestênicos, eles possuem o estômago maior, tá? Então, isso varia muito do biotipo de cada paciente, de cada pessoa, tá? Então, o estômago, ele sempre aparece aqui nessa região. Então, né, só para relembrarmos, né, eu tenho aqui na parte branca os arcos costais, né, eu tenho aqui, né, a vértebra, né, da coluna torácica, eu tenho aqui o processo espinhoso, eu tenho processo transverso, eu tenho aqui o forame vertebral, eu tenho a região da medula, né, todas essas regiões anatômicas, né, que são importantes a gente avaliar, tá? Então, pegando o corte mais abaixo, né, eu permaneço estudando aqui a lesão hepática do nosso paciente, né? Tá bem evidente aqui essa lesão hepática, como eu falei para vocês, né? É uma lesão característica aí de um acúmulo, né, de líquido, pode ser um, né,
né, uma característica de imagem de um paciente com ascite, né, uma cirrose hepática. Aqui eu tenho a região do baço, aqui eu tenho a região do estômago, né, observando toda essa região do estômago, né, e não deixando esquecer toda essa região aqui, né, do fígado, né. Então eu tenho aqui a região hepática, né, especificamente a região do fígado, né? E aqui eu tenho, né, a nossa aorta, né? A aorta abdominal. Essa aorta abdominal é o que leva o sangue, né, arterial até a região ali da altura da crista ilíaca, onde ela bifurca e torna a artéria ilíaca. As artérias ilíacas, né, elas, quando elas vão dando continuidade na região do fêmur, nós temos aí a artéria femoral. Então, olha só o quanto é importante essa artéria que vocês estão vendo aqui, que é a artéria abdominal. Corpo vertebral, conforme eu falei para vocês, né, da vértebra torácica. Nós estamos finalizando aqui o estudo da vértebra torácica. Toda essa região aqui é a região hepática, né, região do fígado, né? Essa região aqui é a região do baço e essa região aqui é a região do estômago. Olha só, região do estômago, né? Então eu tenho estômago, eu tenho fígado, eu tenho baço, eu tenho alteração hepática, né? Onde eu tenho aqui essa lesão, esse achado na região hepática. Dando continuidade, né, nos nossos estudos, aqui a gente já começa a ver, né, uma estrutura nova. Então, olha só, eu já consigo ver aqui essa região aqui que é o baço, tá? Então, para muitos que não conseguem perceber, além do baço, eu consigo ver que o rim direito, ou, perdão, o rim esquerdo, né? Aqui está o lado esquerdo, aqui está o lado direito do paciente, tá? Então, aqui eu tenho o rim esquerdo, aqui eu tenho o rim direito, né? Aqui eu tenho a região do baço, tá? Região do baço. Aqui eu tenho a região do baço. Aqui eu já tenho aqui aquela região do estômago, né? Região mais ali, né? Antropilórica do estômago, né? E aqui tudo eu tenho a região do fígado. Olha a região do fígado, região do fígado. Olha a lesão, né? Olha a lesãozinha do fígado, lesãozinha aqui, né? Alteração que a gente tem no fígado. Então aqui eu tenho a região do fígado, ok? Nessa partezinha aqui, eu já começo a estudar alguma coisa, né? Relacionado a uma outra estrutura que é importante, né? Que é a estrutura do pâncreas. Então, aqui eu já começo a estudar o pâncreas, né? Aqui eu já tenho a aorta abdominal, aonde ela tem a sua bifurcação aqui, né? Para a artéria, né, renal. Então, ela bifurca para a artéria renal. Então, eu consigo ver aqui a artéria renal. E olha só que incrível, né? Eu consigo ver no rim direito aqui, as duas veias aqui, a veia renal direita, que essa veia renal direita, ela está encontrando aqui a veia cava. Então, olha só, eu vejo aqui a veia cava recebendo o sangue que saiu do rim direito. Então, esse sangue, ele foi o quê? Ele foi filtrado pelo rim direito, passou, né? Primeiro esse sangue, ele chega da artéria, né, aorta, passa pela artéria renal, porque a artéria aorta ela faz uma bifurcação para a artéria renal. Essa artéria renal leva o sangue até o rim. Então chega lá no, né? Chega lá no néfron desse rim, lá na cápsula de Bowman, é feito todo o processo de filtragem. Então esse sangue, né? Ele retorna, ele passa pelos néfrons. Quando ele sai do néfron, ele já sai como sangue venoso. Então olha só, o sangue já filtrado, ele volta para a veia renal, né? Ele volta para a veia renal e a veia renal ele vai para a cava. Já na artéria renal, que alimenta esse rim, o que não é bom, que está no sangue, é filtrado e é encaminhado para uma outra parte, que é a região do ureter. Então, o rim ele vai pegar aqui as impurezas que está no sangue, né? Vai filtrar esse sangue, vai tirar as impurezas, encaminhar para, né, os túbulos que estão localizados, né, nos néfrons, logo encaminhar isso, né, lá para
né, para a pelve renal e logo adiante seguir o caminho pelo ureter, do ureter armazenar essa urina na bexiga, né? E aquilo que é bom, né, que é o sangue, ele retoma por onde? Pela veia renal, e da veia renal se encontra com a veia cava, tá? Então, a fisiologia ela acontece dessa forma. Então, olha só, o rim esquerdo, da mesma forma. Só que a gente não consegue estudar na mesma situação aqui do que o rim direito. Por quê? Porque o rim esquerdo, ele está um pouco mais, né? Ele está um pouco mais alto, ele é maior aqui do que o rim direito, não porque o rim é maior do que o outro, mas é pela questão do posicionamento desses rins em relação à anatomia. O rim direito, ele fica um pouco mais baixo justamente pela região hepática, né? Então, o rim direito, o rim esquerdo, na imagem, ele sempre vai aparecer primeiro no exame de tomografia, para depois você ver um rim esquerdo. Por quê? Porque ele está mais superior. Então, quando a gente começa a estudar as imagens lá de cima, do processo tifoide até a sínfise pubiana, a gente vai conseguir ver o rim esquerdo primeiro, para depois ver o rim direito, né? Então, justamente por essa condição, né? Porque o rim direito está um pouquinho mais abaixo, né? E é lógico que pelo fato da cava, né, da veia cava passar próximo à região do fígado, né, essa veia renal, ela é menor na região do rim direito, já no rim esquerdo ela é maior, porque ela tem que alcançar até a região da veia cava, tá? Da mesma forma, né, vocês conseguem ver aqui, ó, opa, da mesma forma vocês conseguem observar que aqui, ó, a gente já consegue ver uma bifurcaçãozinha também, né, da artéria renal que vai alimentar o sangue no rim esquerdo. Então, dando continuidade, né, a gente já, olha só, a gente já consegue observar toda a região hepática, né? Toda a região hepática a gente consegue observar bem, né? Toda essa região hepática, né? A gente já consegue estudar ela bem, isso já é do nosso domínio, toda a região hepática, tá? Além da região hepática, a gente também consegue estudar a região do baço, tá? Eu consigo ver uma pequena parte aqui, né, do intestino, olha só. Aqui, provavelmente possa ser aqui, né, toda aquela parte da região antropilórica, né, uma parte ali do duodeno do paciente, né, entre a região antropilórica, a transição com a região antropilórica com o duodeno. Mas eu vejo uma estrutura nova aqui, ó. Uma estrutura que eu consigo ver com total propriedade, que é a região do pâncreas. Então, olha só, eu tenho aqui, né, a cabeça desse pâncreas, eu tenho o corpo do pâncreas, eu tenho a cauda do pâncreas. Nem todos os exames de tomografia eu consigo ver ele completo dessa forma. Então, eu tenho aqui a cabeça, né, o istmo dele, né, eu tenho aqui a cabeça do pâncreas, né, eu tenho aqui a cabeça, eu tenho aqui o corpo, eu tenho aqui a cauda. Eu consigo ver toda a região do pâncreas. Eu consigo ver, né, também, aqui, a cava do nosso paciente, né? Eu tenho aqui a veia cava, eu tenho aqui a artéria abdominal, né? Eu tenho aqui a artéria abdominal, tá? E eu também tenho aqui, observando bem, a parte do rim esquerdo, né? E eu também tenho aqui o rim direito. Aí eu tenho, né, um achado. Nós já temos o achado hepático, né, que todos nós já observamos, né? Desde quando começou a varredura desses cortes, que é, né, que vocês estão observando bem, que é essa lesão, esse achado aqui, característico de uma ascite, característico de uma cirrose. Mas eu também tenho um achado na região do rim, que no rim eu consigo ver o quê? Uma densidade aqui dentro. O rim, ele é composto somente, né? Ele é composto somente ali por parte mole e o que passa ali é sangue. Nós não temos osso, nós não temos densidade na região do rim. Então, a mesma densidade que eu vejo que está aqui no rim é a mesma densidade do, né, da, da coluna, da vértebra lombar.
Isso demonstra que nós temos aqui, né, no interior do rim desse paciente, a presença de um cálculo. Então, olha só, eu tenho aqui um cálculo, conforme vocês estão vendo, no interior desse rim, esse cálculo tem a mesma densidade do osso. Então, eu tenho aqui um cálculo renal. Tecnicamente, esse nome cálculo, ele é chamado de litíase renal, termo técnico. Termo vulgar, o paciente está com cálculo, o paciente está com uma pedra no rim, tudo bem? Além da lesão que ele tem hepática, ele também tem uma pedra no rim, tá? Bom, observando melhor a imagem, né? A gente tem aqui o rim direito, o rim esquerdo a gente nem estuda mais, mas a gente consegue observar, né, uma grande quantidade, né, de massa e ar também em acúmulo nessa região abdominal. Então eu vejo aqui massa, eu vejo ar, eu não vejo uma evolução nesse sistema gastrointestinal. Eu vejo também, né, uma grande densidade de massa na região delgada, né, e aqui na região também dos cólons. Então, ou seja, eu tenho aqui os cólons, né, seja o cólon, né, descendente, o cólon descendente, seja um cólon transverso, eu vejo uma grande quantidade de massa. Esse excesso de massa, que a gente consegue observar bem, né, nos dá uma característica aí desse paciente que ele possivelmente esteja aí, né, com abdômen agudo. Esse abdômen agudo obstrutivo, né, geralmente ela é uma síndrome que causa aí uma dor abdominal muito grande no nosso paciente, né? É justamente porque ela nada mais é do que um obstáculo mecânico funcional, né, que leva à interrupção da progressão do conteúdo intestinal. Eu vejo esse conteúdo intestinal aqui muito denso, solidificado, né, não tem nenhuma evolução fisiológica aqui, o que me garante que esse paciente ele realmente esteja sentindo muita dor abdominal. É, isso, né, pode ser causado, né, por várias situações, né? Então, geralmente, um paciente, né, que, né, que, que se alimentou, né, de determinados tipos de alimentos, né, geralmente esses pacientes, né, eles estão com essa dificuldade no processo fisiológico, né, do sistema gastrointestinal, mas isso pode trazer, né, uma complicação. E dentro dessas complicações, o paciente, muitas vezes, até vocês vão estar lá para atender esses pacientes, eles vão estar com a barriga mais inchada, né? Então, com essa barriga mais inchada, isso pode desencadear, né, paciente aí, por exemplo, como vômito. Por quê? Porque se não evolui fisiologicamente, tende a evoluir antifisiologicamente, né? Então, ou seja, o paciente ele pode o quê? Ele pode vomitar o que está aqui, tá? Então ele acaba não tendo ali um bom apetite, porque o que tem ali está obstruído, né? E isso aí também pode evoluir para outras patologias, como uma delas, a apendicite. O paciente ter aí, por exemplo, né, o apêndice, né, o apêndice, por exemplo, né, inflamado e causar apendicite, que vai causar mais dor no paciente. Quando eu vejo essa aorta, do jeito que vocês estão vendo, e ela toda calcificada, essa calcificação que ela é normal, tá? Então a gente tem aqui uma calcificação, né? Uma calcificação, essa calcificação ela é normal, demonstra para nós que esse paciente é um paciente de idade. Isso justamente por quê? Porque eu tenho aqui, por exemplo, essa calcificação na aorta, aonde esse paciente ele tem uma grande quantidade de placa de gordura, geralmente essa placa de gordura, né, ou colesterol, ou por algum motivo, né, seja lá, por exemplo, né, um coágulo nessa região da aorta, ela solidificou e calcificou. Então, geralmente, demonstra ser um paciente que tem uma idade, né, superior aí aos seus 35, 40 até 50 anos de idade. Então, observando bem, né, toda a região,
delgada do paciente, a gente consegue observar bem. Consigo ver bem aqui o músculo psoas, né, do lado direito. Então, olha só o músculo psoas do lado direito. Eu tenho aqui o músculo psoas do lado esquerdo, né? Eu tenho aqui a parte da crista ilíaca, né, do lado direito. Eu tenho aqui o músculo eretor da coluna, né, processo espinhoso, processo transverso, corpo vertebral. Aqui é onde eu tenho a altura, por exemplo, que daqui a pouco essa medula vai ramificar, né? E aí eu consigo observar. Nessa região, eu já consigo ver o ângulo bem aqui do preparo desse intestino grosso, já fazendo aqui a curvatura do sigmoide, né? E esse cólon ascendente ainda também preenchido. E eu vejo a transição, por exemplo, né, dessa região abdominal, que é, por exemplo, aqui, a altura da região do apêndice. Eu consigo observar que esse paciente ele não tem um apendicite, né? A princípio falando, né? Então perceba que esse paciente ele não tem uma inflamação do apêndice, mas eu consigo observar bem aqui a transição da ilho secal. Então, olha só, a ilho secal do paciente está bem aberta, isso demonstra que, da mesma forma que eu tenho, né, uma obstrução da região do grosso, eu também estou começando a ter obstrução de delgado, eu consigo ver pela densidade e pelo aumento aqui da região do ilho, por exemplo. Então, esse paciente ele tem dilatação de ilho, é um paciente que sente muita dor abdominal, né? Eu tenho uma grande quantidade de ar também nessa região abdominal que vai causando aí cólica para esse paciente, né? E como eu falei, a aorta do paciente, né, demonstra mais algumas calcificaçõezinhas aqui também. A cava do paciente, né, tá aqui também da mesma forma, né, junto com a aorta, conforme vocês estão observando. Bom, lá nas últimas imagens, né, apresentada no exame, eu consigo observar bem, né, essa região da bexiga, eu consigo observar aqui, né, uma presença de um cálculo, né, nessa região. Aqui não, a gente não consegue, essa imagem particularmente, ela não contribui, né, para o diagnóstico patológico que a gente estava observando, né, que a gente estava estudando, mas aí a gente consegue, né, demonstrar a conclusão de tudo aquilo que a gente viu. Então, olha só, é, nessas imagens citadas, né, que vocês estão observando bem, demonstra que o paciente, olha só, deu entrada no serviço de tomografia, foi feita a tomografia, avaliou uma lesão hepática, né, geralmente característica de um paciente com cirrose, ascite, né. Além disso, nós temos um paciente que tem cálculo no rim direito, então ele tem ali uma litíase renal direita, né, e ele também tem ali, né, ele tem aí um quadro de abdômen agudo, né. Não tem quadro para apendicite, mas ele tem um quadro, né, de dilatação de ilho. Então, geralmente, esses pacientes eles são encaminhados, né, pela cirurgia geral para a realização, né, de uma de uma laparoscopia, né, laparotomia, desculpa, uma laparotomia exploratória, né, para poder desobstruir toda essa região do sistema gastrointestinal, tornando aí, né, o paciente aí um conforto maior para esse paciente, que consequentemente ele também vai estar sentindo muita dor, muita cólica, ok? Bom, pessoal, agradeço, né? E, e é uma rotina muito importante aí do nosso dia a dia, e eu tenho certeza absoluta que, né, vai ajudar vocês bastante, tá bom? Muito obrigado e valeu, pessoal.